E o assunto agora é a violência. Tem um vídeo circulando na internet que gera muita polêmica. Inclusive, é o motivo da nossa pergunta de hoje. A história é a seguinte, gente. Depois de uma tentativa de assalto no Ceará, um bandido levou um tiro e o outro foi agredido pela população. Isso aconteceu no último dia 2. Uma médica que passava ali pelo local prestou os primeiros socorros ao assaltante que sofreu linchamento. Mas o que choca é a reação das pessoas à tentativa da médica de salvar o bandido. Roda o vídeo aí. Alguém já ligou pra polícia? Não. É bandido, mas é pessoa, né? Ligar pra polícia, passar. Vontade desse tem que morrer, mano. Trabalhar que é bom, o cara desse não quer, estudar que é bom. A médica tá querendo prestar socorro e as pessoas criticando a ação da médica, né? E aí, numa situação como essa, o que você aí de casa faria? O rapaz, independente de ser bandido ou não, merece socorro? A pergunta tá lá no nosso Facebook e eu tô só esperando o seu comentário para ler aqui ao vivo, hein? E olha, para debater essa questão, eu recebo aqui no estúdio o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, o Luiz Inácio da Silva, a psicanalista, a Cássia Rodrigues e também o médico Alaor Pavencio. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Vem um vídeo que está gerando muita polêmica, muita discussão nas redes sociais. Algumas pessoas a favor, outras contra. Mas o que diz a lei aí? Por exemplo, uma pessoa, um bandido, realmente tinha tentado assaltar a loja, um foi baleado e o outro foi agredido pela própria população. Então, Juliana, infelizmente esses casos estão acontecendo com uma frequência significativa, não só lá no Ceará, mas também aqui no Espírito Santo. E o que a gente entende que uma pessoa que comete o crime, já existe todo um aparato legal para que ela seja responsabilizada. Então, as pessoas não podem buscar o justiçamento com as próprias mãos, né? O que deve se fazer é acionar a polícia, e aí a polícia vai tomar todas as providências no sentido de buscar aí a responsabilização dessa pessoa que comete um crime. Pois é, senão a gente vira criminoso, né? Com certeza, a pessoa acaba se igualando, né? Se ela comete um linchamento, busca o justiçamento com as próprias mãos, ela também acaba cometendo, a partir daí, um crime. Pois é, agora a gente vê, como o senhor mesmo falou, é uma situação que se repete. Daqui a pouquinho a gente vai lembrar alguns casos que chocaram o Brasil. Essa situação está se repetindo muito e vem um reflexo da sociedade de hoje, doutora Cássia, porque a população está tão injuriada, está tão revoltada que está partindo para agressão também, né? Na psicologia social, Juliana, tem um fator que no individual você tem uma força. Quando você está no coletivo, você toma uma força muito maior. Por isso que nos estádios as brigas são perigosas. Ali, o que elas queriam fazer com a médica que estava prestando socorro dela, que ela fez o juramento de Hipócrates, né, doutor? O médico faz o juramento de Hipócrates de defender a saúde a qualquer preço, sabe? Então, ela estava fazendo o papel dela, da profissão dela e de ser humano. Eu reparei que o rapaz é um jovem, eu sou mãe, Juliana. Na hora me deu uma dor. Agora, acabei de sentir essa dor. Não como psicóloga, como pessoa. Era um ser humano que estava na posição de dormir. Olha, engraçado, então na hora da morte você vai para uma posição de dormir. E ela tira, faz a pulsão no pescoço, e esse é o papel, do psicólogo, do psicanalista, do médico, do cidadão. Nosso papel é cuidar da vida. Nosso papel, nós não somos... Eu tenho um filho advogado, que eu conversei com ele da pauta, ele falou, mãe, até eu como direito, como o doutor Lorenzo, eu também tenho que defender. A justiça, ele vai pagar pelo crime dele na cadeia, mas naquele momento ele é um cidadão. Nós não temos a pena de morte no Brasil. Nós não podemos jogar pedra, igual na época de Jesus, e matar com pedra. Nós estamos vivendo 2016, mas o nosso inconsciente coletivo está lá na época de jogar pedra. Pois é, e aí falando exatamente do papel, a gente viu aí o exemplo dessa médica, ela passando pelo local, ela não pensou duas vezes e foi ajudar o rapaz que tinha sido agredido pela população. Ela foi criticada, doutor, mas no caso um médico, a doutora Cássia até adiantou pra gente, um médico, ele tem uma responsabilidade, né? Não, qualquer cidadão, ele não pode negar em momento nenhum de dar socorro a alguma pessoa que está precisando, senão ele vai ser enquadrado no Código de Processo Civil, né? Uhum. No caso do médico, você não é médico só quando você está de plantão, ou está no hospital, ou está no seu consultório. Você é médico 24 horas por dia. Ela, quando viu aquele paciente caído, e ela achou que ela poderia fazer alguma coisa, ela, como médica, então jamais ela poderia negar um atendimento. Porque senão ela estaria fora daquilo que ela
que é a profissão dela, que é se E o que ela propôs juramentou a profissão, também, ela né? juramentou. Quando virou uma médica mesmo, né? É isso aí. Ela jamais poderia deixar de atender. E a população tem que, e infelizmente, né, isso acontece muito por causa de vários fatores, né? Mas a população está desse jeito mesmo, né? Às vezes você está de plantão, você é agredido por fazer alguma coisa, por causa do que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Infelizmente, essa médica foi vítima de um quadro que está hoje, né? Pois é, ela ainda fala, a gente consegue ouvir no vídeo, né? Que o pessoal, deixa ele aí. Ela não, ele é bandido, mas é gente. Claro, a pessoa não perde a cidadania, né? Porque cometeu um crime, ele vai ser punido por outros, né, caminhos. Mas o direito à sua cidadania ele continua. Ao atendimento médico, né? A saúde ele tem. E olha, gente, falamos aqui sobre os números. No Brasil, acontece em média uma tentativa, um caso de linchamento por dia. É o que afirma um estudo de pesquisadores da Universidade de São Paulo, a USP. O levantamento foi feito pelo Núcleo de Estudos de Violência e revela que nos últimos 15 anos, só em São Paulo foram registrados 580 linchamentos, no Rio de Janeiro 204 e na Bahia 180 pessoas foram linchadas. Esses são os estados onde mais acontece esse tipo de crime. O Espírito Santo não apareceu aí no estudo não, mas a gente tem casos aqui, daqui a pouco eu te conto, viu? O levantamento aponta ainda que mais de 1 milhão de brasileiros já participou de atos de violência coletiva nas últimas 6 décadas. É um número assustador, né? Com certeza. O Brasil vem se destacando nesses casos de linchamentos e é importante que a gente faça esse debate, né, Juliana? Porque a gente tem que descobrir também os responsáveis por tudo isso, né? O que está levando as pessoas a cometerem esses linchamentos. E a gente acha que a mídia tem um papel importante em fazer essa reflexão, porque infelizmente o jornalismo ele também vem contribuindo, tem muitos programas policialescos que acabam incentivando esse tipo de atitude por parte dos cidadãos. Né? Pois é, mas eu acho que às vezes assim, a gente tem, por exemplo, aqui na casa um Balanço Geral, que exibe várias reportagens, infelizmente, é um reflexo da nossa sociedade. O que nós fazemos aqui na TV Vitória, o nosso papel é mostrar para o pessoal de casa o que está acontecendo. Jamais incentivar qualquer tipo de violência, né? E o Amaro Neto mesmo, Cidade Alerta também, Fernando Pulli, eles sempre batem nessa tecla. Violência não pode ser combatida com violência. Com certeza. Os meios de comunicação, como eu disse, têm uma responsabilidade em relação a isso e a gente tem que ter atitudes como essa, né? A gente não pode em momento algum incentivar ou aplaudir casos como esse, né? Porque a gente está prestando um desfavor. É o que a gente citou, né? Viramos criminosos também, né? Se a gente bate no bandido, você vira bandido também, né? Com certeza. Deixa eu dar uma olhada, a gente já tem participações aqui no Facebook? Dá, Vitor, pra gente. Vamos mostrar aqui alguns comentários que hoje, olha, eu tô contando com a sua participação aí de casa. Perguntei se você acha certo. Se você ajudaria ou deixaria o bandido lá, ó, caído no chão. O David Machado, primeiramente, eu não teria como saber se o mesmo é bandido pelo fato de lhe ver sendo baleado, mas partindo da premissa que esse fato fosse notório a todos, do mesmo que ele é realmente um marginal, ele ajudaria, porque isso não exclui a minha responsabilidade de ser humano e como cristão. É exatamente o que a gente está falando aqui, David. Glaciele Neto, ajudaria sim, e aproveitaria para falar de Jesus, lindo, que mudaria toda a história e a vida desse bandido. O Wellington Vitor, ajudaria sim, porque nem sempre devemos tratar alguém diferente. Só porque ele faz coisa que o povo não gosta, ele é bandido, mas ajudaria. Sim, tá aí a participação do Wellington e eu quero saber a sua opinião aí de casa. Se ajudaria ou não. Diz aí, entra no nosso Facebook, participe já já, eu leio mais comentários aqui. Vamos para o intervalo rapidinho, no próximo bloco a gente continua o nosso bate-papo sobre essa violência aí das cidades. Fala, Espírito Santo está de volta e hoje tem assunto polêmico aqui no programa. Você ajudaria um bandido ferido ou deixaria ele sem socorro? Debatendo essa questão aqui com a gente está o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos, Luiz Inácio da Silva, a psicanalista, doutora Cássia Rodrigues e também o médico Alaor Pavese, que está aqui falando do papel do médico, né? Porque a gente mostrou o vídeo no bloco anterior de um rapaz que foi linchado pela população, uma médica prestou socorro e foi criticada. Falaram para deixar o bandido lá no chão sangrando até morrer, mas o senhor falou para a gente como o papel do médico tem sim que prestar socorro. Agora, nos hospitais, chegam muito essas ocorrências? Isso é o dia a dia. Você pega nesse pronto-socorro, eu, por exemplo, trabalhei em pronto-socorro 30 e poucos anos,
E eu atendi bandidos assim aqui que em Vitória, muito bravo na época, que era, não sei se pode falar o nome, né? Não tem problema, era considerado mais perigoso. Aí só eu dei 3 atendimentos a ele na época. E você, quem está de plantão hoje no pronto-socorro, toda hora está chegando uma pessoa lá, que a polícia leva ou a população leva, tida como bandido, mas o médico, ele não quer saber. Na hora que o médico ele tem uma presença diferente, na hora que ele vê o paciente, ele esquece se a pessoa é preta, se é filho do presidente, se é filho de ladrão, se é ladrão, não interessa. Ele parte né? para cima porque ele quer salvar o paciente, é a função dele. Ele é automaticamente levado para aquilo. Mesmo que ele fale assim, não vou fazer isso quando está fora da situação, mas quando aparece ele não tem como, ele parte para cima, ele quer resolver o problema do paciente e sem saber de qual a origem desse paciente, de onde ele está vindo. Pois é o dia a dia no pronto-socorro. E é um direito de todos, né, Luiz Inácio? Não, com certeza, né? O direito ao atendimento médico é um direito de todos, independente da pessoa cometer crime ou não. E até mesmo, né, quando a pessoa é presa, quando ela está privada de liberdade, o único direito dela que está restrito é a circulação, né? Ela não tem o direito de ir e vir. Mas os demais direitos têm que ser garantidos, inclusive a saúde, a alimentação, uma né? moradia, né? Que Claro. é na cadeia, mais uma estadia. Sim. Sem superlotação, sem com um lugar superlotação. certo para dormir. Justamente, porque isso é uma conquista da sociedade brasileira, né? A gente vive num Estado democrático de direito e que tudo isso é feito para garantir uma qualidade de vida para a população também, né? Porque se você tem um sistema prisional superlotado, um sistema prisional onde as pessoas são torturadas, são maltratadas, certamente essas pessoas vão ter dificuldade no processo de ressocialização ou de reintegração, né, na sociedade. Pois é, a gente comentava que o senhor falava pra gente que a quantidade de linchamento é infelizmente muito alta. Vamos relembrar alguns casos que chamaram a atenção de todo o país? Olha só, você de casa lembra desse caso? Foi em julho do ano passado. O Cleidenilson da Silva, de 29 anos, foi amarrado pelo pescoço e pela barriga e espancado até a morte por um grupo de moradores após um assalto frustrado num bar em São Luís do Maranhão. Essa imagem aí, gente, circulou no Brasil inteiro. Outro caso que teve repercussão nacional foi esse aí, olha, dessa dona de casa, Fabiana Maria de Jesus, de 33 anos. Ela morreu após ter sido espancada por dezenas de moradores do Guarujá, litoral de São Paulo. Segundo a família, ela foi agredida depois de um boato gerado numa rede social que afirmava que a dona de casa sequestrava crianças para utilizá-las em rituais de magia negra, mas isso não foi confirmado e, infelizmente, essa mulher perdeu a vida. Ela foi linchada por vários moradores ali no litoral, uma cena assustadora. E em 2013 a gente teve um caso aqui no estado, lá em Vargem Alta. A menina Kevin de Souza, de 10 anos, desapareceu após ir dormir na casa de uma colega e o corpo da criança foi encontrado com sinais de estupro no terreno de um homem ali da região. Esse homem, o Gil Mancan, foi linchado por populares até a morte. O pai da menina foi indiciado pelo linchamento e ele está preso. E é isso que acontece com quem acaba cometendo atos de violência, né? Sim, nós tivemos um caso aqui na Serra também recente, do jovem Alailton, que foi espancado até a morte, acusado também de cometer um crime, depois investigaram, ele não tinha cometido o crime, e as pessoas que cometeram o linchamento também foram responsabilizadas naquela época, né? Então, além dessas consequências que geram o linchamento, eles às vezes, na maioria das vezes, também são casos de injustiça, né? Porque as pessoas são acusadas por boatos e depois comprovam você vai no que... calor da questão, mas às vezes a gente não para analisar o que está acontecendo, né? Será? Ele não tem direito à defesa? Todo mundo tem direito a se defender, né? Com certeza. Esses processos sumários, né, acabam cometendo mais injustiça do que até mesmo o próprio linchamento, até as agressões. Pois é, vamos ver o que a população está falando. Deixa eu ler aqui mais algumas participações no nosso Facebook. A Ângela Penha está falando que ajudaria, por mais que ele tenha cometido um ato errado. O Renato Amorim, só o lixamento por dia está muito pouco, pois o povo não aguenta mais. Aí está uma pessoa dos direitos humanos. Cadê a pessoa que defenderia as vítimas desses bandidos? Está faltando alguém para defender as vítimas, doutora Cássia? Eu penso que está faltando a família, sabe, Juliana? É dentro de casa que você constrói quem você vai ser ou não para a vida. Está faltando, porque na psicanálise tem um nome que a gente dá de superego, que é o limite, é o limitador. Nós não podemos fazer justiça com a própria mão.
Todas as vezes que a gente ensina o filho a fazer justiça com a própria mão, a gente vai ter esse rapaz dando essa opinião. Aquela menino que chega da escola, apanhou na escola e a mãe e o pai falam, vai lá e devolve e bate. Você está ensinando o seu filho a olho por olho, dente por dente. Nós não estamos mais no início da era... Pois é, e falando aqui no depoimento do Renato, ele colocou mais uma participação aqui, olha, ajudar um indivíduo que atira em mais inocentes e vai embora como se nada tivesse acontecido, não ajudaria não. Ele que morra, pois seria menos um bandido para roubar e matar. Essa sensação que a gente fica muitas vezes, a gente fica meio revoltado, né? Porque é a impunidade, né? Nós estamos vivendo um Brasil de impunidade. Então a impunidade está imputada dentro do coletivo das pessoas. Aí você, naquela hora que o bandido está refém ali, porque ele está quase morto, a sua impunidade sai como violência, só que isso não resolve. Só que assim, o Renato não está de um todo errado não, quando a gente fala em comentários, não é assim, são direitos, Renato, assim como você. Imagine só se você for acusado de cometer algum ato que você não fez. Isso pode acontecer também, né? Agora você pode ter feito e aí sim tem que ser punido, mas é com prisão, né? Juliana, quantas vezes nós na nossa vida, você e nós três, já fomos acusados de algo que a gente não tinha feito e falavam com verdade absoluta e a gente queria até que Deus, até a coisa mais mística, de falasse a verdade. E, quiçá, às vezes a gente pode não estar errado. Eu acho que o direito está aí. O direito vem depois do saber da psicologia e da medicina. O direito é acima. Então, o direito vai caber aí. Se depois ele vai pagar não cabíveis na lei, ele vai ficar tantos anos quantos preso. A maior prisão é você não ter a liberdade. Isso é a maior consequência. Pois é, agora que dá uma revolta. Ah, matou, então vai matar também. Vamos matar também. Ah, estuprou, então vai ser estuprado também. Aquela olho por olho, dente por dente, né? A gente já venceu isso, né? A gente evoluiu para um estado em que as pessoas sejam responsabilizadas de acordo com a legislação, né? A gente não pode buscar fazer o olho por olho, dente por dente, porque isso também gerou muita injustiça e acabou gerando violência. Porque a máxima que violência gera violência é uma verdade. Infelizmente, né? É isso que acontece. Mas a gente está aqui abrindo só o debate. Você aí de casa continua participando da nossa enquete de hoje, viu? Olha, queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Obrigada por terem vindo. Uma ótima semana para vocês. Boa tarde. Boa tarde, Helena.